Então, para concluir essa sessão em que nós apresentamos o coeficiente de transferência de calor, e já tendo falado também sobre os modos de transferência de calor por convecção, eu apresento aqui uma tabela relativamente extensa com alguns valores típicos do H médio, né, para algumas situações. E vocês vão ver que essa tabela está dividida justamente nos modos de transferência de calor que nós classificamos anteriormente, né, como convecção forçada, convecção natural e convecção com mudança de fase, né. Então, por exemplo, aqui, ó, convecção natural, nós temos duas seções ali. Uma gases, né, convecção natural em gases e convecção natural em líquidos. Né, o que demonstra a importância, claro, das propriedades físicas para os valores do coeficiente de transferência de calor médio, uma vez que líquidos, né, têm propriedades térmicas e fluidodinâmicas muito distintas dos gases, né, muito diferentes. Então, líquidos possuem, por exemplo, uma condutividade térmica bem maior que gases, né? E, sendo assim, a condutância térmica num processo de convecção natural em um líquido tende a ser muito maior do que para um gás, né? Da mesma forma, nós temos aqui a convecção forçada, né? A convecção forçada em gases e a convecção forçada em líquidos, né? Novamente, as propriedades físicas são bastante importantes também na convecção forçada, mas não são só as propriedades físicas que definem o valor do coeficiente de transferência de calor, né? Por exemplo, nós temos aqui alguns exemplos, se nós tomarmos a convecção forçada em líquido, né, em líquidos, como esses valores podem variar. Por exemplo, a água a 2 metros por segundo sobre uma placa plana de 6 centímetros com ΔT de 15 graus Celsius. Então, são condições bem específicas. O H típico é de 590, né? Mas se nós tivermos, por exemplo, um escoamento interno com ΔT significativamente maior e com uma velocidade maior, o H tenderá a ser um pouco maior e por aí vai. Assim como, por exemplo, tomando gases, né, convecção forçada e convecção natural, né, esse exemplo aqui e esse exemplo aqui, os valores são bastante diferentes. Né? A convecção forçada tende a apresentar um coeficiente de transferência de calor, geralmente uma ordem de grandeza acima do que é a convecção natural. Tá? Então isso serve para ilustrar essa dependência do H em diversos parâmetros, né? Não só uma propriedade do fluido, como a gente havia frisado. E aí, só para complementar, nós temos os processos de mudança de fase. Né? Vários tipos de ebulição, não precisamos entrar em muito detalhe aqui, porque nós vamos ver isso aqui com mais detalhes, mas vejam aqui, para diferentes situações, ebulição em banho, convecção forçada, numa condição de maior intensidade de transferência de calor, nós temos aqui valores bastante grandes, né? Assim como para condensação também, o que demonstra a grande aplicabilidade industrial desse modo de transferência de calor, né? Para, por exemplo, resfriamento de determinadas aplicações que exijam uma remoção de calor bastante intensa, né? Porque dependendo da aplicação, resfriamento de eletrônicos, por exemplo, ou algumas situações envolvendo reações muito fortes, né? Reatores, eu preciso de uma taxa de resfriamento bastante elevada porque é imprimido pela aplicação uma rejeição de calor muito forte. Né? Então é um modo de transferência de calor bastante útil nesse sentido. Tá? E com isso a gente conclui essa sessão de apresentação do coeficiente de transferência de calor.